Senhor. Vamos ficar de pé. Hoje nós vamos ler o livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 16. Quem não tiver a Bíblia, está sendo projetado, pode acompanhar por aqui. Amém? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, ó: porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países. As trarei à sua terra, as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei. Nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada. Pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-la-eis com juízo. Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nessa hora nós oramos a Ti, Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Para que a Tua palavra venha como um renovo para a nossa vida, Senhor. E que a gente, como ovelhinhas do Teu aprisco, a gente possa se alimentar bem essa noite, Senhor. Que a Tua palavra venha como uma flecha no nosso coração. Possamos ter um encontro contigo e sair transformados daqui. Nós pedimos uma bênção, pedimos a Tua presença. E que, Pai, não seja somente eu falando, mas seja através do Espírito, o Senhor renovando o coração de cada irmãozinho aqui, Senhor. Seja o Senhor tocando os corações, seja o Senhor falando, não seja eu, não seja o irmão que está solando, seja o Senhor tomar conta de tudo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, vocês notaram nesse texto aqui quantas vezes o Senhor fala na primeira pessoa, o verbo em primeira pessoa, que Ele próprio vai buscar, vai apacentar, vai trazer as suas ovelhas? Vocês notaram, vocês perceberam isso? Olha só, vamos reler rapidamente aqui, ó. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Versículo 11, né? Buscarei, como o pastor busca os seus rebanhos, buscarei as minhas ovelhas, farei voltar, tirarei dos povos, farei vir, trarei as terras, apacentarei, em bons pastos apacentarei, deitarão numa boa malhada, apacentarei, farei repousar, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Mais de 10 vezes, em 5 versículos, o Senhor fala que Ele mesmo vai tratar com as suas ovelhas, que Ele mesmo vai cuidar das suas ovelhas, que Ele mesmo vai apacentar com a sua própria mão as suas ovelhas. E sabe por que o Senhor fala isso? Porque tudo, olha, prestem atenção, tudo o que você faz com as suas próprias mãos é importante. Aquilo que você faz com as suas próprias mãos, aquilo é importante, é especial para você. Vamos supor que você espera uma visita, né? Você não recebe uma visita indesejada aí, que você não está esperando, mas você recebe uma visita. Não é você mesmo que prepara a mesa? Não é você mesmo que faz a comida? E você que serve o seu convidado? Porque aquele convidado é importante para você. Porque o ato de cozinhar é um ato de amor, é um simbolismo de amor, é um simbolismo de cuidado, um ato pequeno às vezes. Mas você se importa, é porque você se importa. A gente vê lá em Gênesis, quando o Senhor está criando todas as coisas, Ele fala com a sua palavra.
Mas quando ele vai criar o homem, no sexto dia, ele faz assim, ó. Ele fala assim, ó: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Sabe o que o Senhor faz ali? Ele regaça a manga, ele põe a mão no barro e ele te molda. Então é importante você saber disso. Cada detalhezinho seu, do seu rosto, do seu corpo, cada detalhezinho seu é formado pelo Senhor. Você é uma ovelhinha do Senhor, formado pelas próprias mãos de Deus. Olha quão importante é isso. Aí você acha que se você se perder, Deus não vai se importar? Por isso que ele fala: eu mesmo cuido dessa, eu mesmo vou atrás dessa, eu mesmo com as minhas próprias mãos vou cuidar, vou apacentar essa ovelha. Eu mesmo, deixa comigo, eu mesmo vou fazer isso, porque você é importante para o Senhor. Algumas ovelhinhas, elas saem do aprisco, né? A gente sabe que às vezes algumas ovelhinhas, elas saem do aprisco, elas se perdem no aprisco. E Jesus fala sobre isso em Lucas 15. Qual homem que não tem 99 ovelhas no seu aprisco, ao contar da falta de uma, não larga todas elas, as 99, e vai atrás daquela que perdeu? Jesus falava disso. Sabe por quê? Porque você faz falta no aprisco de Deus. Quando você não está, o Senhor sente a sua falta e Ele vai atrás de você. Você não é só mais uma no aprisco, não. Você é uma separada que o Senhor te escolheu a dedo e te chamou para o aprisco. Não pense que você é só uma. Você é uma separada do Senhor. Glórias a Deus. Você é uma ovelhinha separada do Senhor. Então o Senhor, Ele vai atrás daquela perdida. E olha só que interessante aqui em Ezequiel 34:12, o que ele fala, olha só. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares que andam espalhadas nos dias de nuvem e nos dias de escuridão. O que mais assombra uma ovelha quando não está no aprisco é essa visão debilitada, é não enxergar o que está pela frente. Irmãos, muitas das vezes uma ovelhinha afasta do aprisco. Eu não estou falando só do dia que fica à noite, não. Eu estou falando da escuridão que habita dentro dela às vezes. Ou melhor, essa escuridão que ela deixa entrar dentro dela. Eu estou falando das vezes, os pensamentos daquela ovelhinha que faz ela sair do aprisco. Os pensamentos começam a ficar escuros, a tristeza entra, e a depressão entra. Aí ela começa a pensar: eu não sou tão importante aqui nesse aprisco. Aí ela sai do aprisco, porque os pensamentos dela estão obscuros, tão escuros, porque ela acha que não é importante naquele aprisco. Aí ela sai, e aí ela começa a se entristecer. E a palavra não fala só de escuridão, a palavra fala de dias de nuvens. A nuvem é aquilo que precede a chuva, né? Então quando a gente vê nuvem, são as turbulências na vida daquela ovelha, quando não está no aprisco. Quando aquela ovelhinha não está no aprisco, vem a luta e vai desanimando mais ela. Mas a gente tem que lembrar que aquela ovelha, ela está perdida. Ela não consegue mais voltar para o aprisco. E muitas das vezes, aquela ovelha, ela acha que uma outra ovelha vai buscar ela. Ela acha que um outro irmão vai se lembrar dela. E muitas das vezes isso não acontece, irmãos. Porque a outra ovelhinha também é falha. Às vezes nós somos falhos também. Às vezes a nossa mente não é a melhor mente. A gente não liga para aquela ovelha. A gente não pergunta como ela está. Nós somos falhos. Esses dias o irmão Rodrigo fez aniversário. Eu mandei parabéns para ele no outro dia, 2 dias, 3 dias depois, né, irmão? Mas não é porque eu não amo você. É porque a minha cabeça é falha. Eu sou falho. Às vezes nós esperamos a ajuda de outras ovelhas e essa ajuda não vem. E aí a frustração começa a entrar no nosso coração.
Mas o Senhor Jesus, Ele está disposto a ir atrás daquela ovelhinha perdida que está berrando lá fora. Não é uma outra ovelha que vai atrás de você, é o próprio Cristo, é o próprio Espírito de Deus que vai atrás de você, sabia? É o próprio Espírito de Deus. Quando você clama e ninguém aparece, o próprio Jesus vai atrás de você. E às vezes aquela ovelhinha, ela fica hostil, porque ela não recebeu ajuda. Mas às vezes quando o Senhor vai, ela continua hostil. E essas ovelhas hostis, a Bíblia fala que o Senhor vai e às vezes quebra a perna de uma ovelhinha. Mas não é porque o Senhor odeia aquela ovelha, quer ver ela sofrer. É porque o Senhor quer aquela ovelhinha no rebanho dela. Olha só, como isso é lindo, irmãos. O Senhor às vezes quebra a nossa vida. O Senhor às vezes quebra a nossa pata. É para a gente não ir mais longe do rebanho dele. É para a gente não se perder mais no caminho. É para a gente voltar. E ele carrega a gente no colo com amor e leva para o rebanho de volta. Então às vezes o Senhor, ele machuca a gente, sabia? É verdade, o Senhor machuca, mas ele machuca porque ele quer a gente perto dele, no rebanho, se alimentando bem. É isso que o Senhor quer. Quer as ovelhinhas congregadas, em amor, orando umas com as outras, tendo comunhão umas com as outras, e ele alimentando a gente. O desejo do Senhor, tem um salmo, é que os irmãos vivam em união. É suave perante o Senhor quando isso acontece. É uma coisa maravilhosa. O Senhor se agrada, mas o Senhor ama quando os irmãos, eles estão em união com o outro, um pasto saudável. Sem uma, está faltando. Então o Senhor vai buscar para que isso aconteça. E olha só, irmãos, o que eu quero dizer também? Alguns conselhos. Porque existem vezes que a ovelha está perdida. Mas existem vezes que a ovelha está se perdendo, acabou de pular do aprisco. Ela ainda está vendo, o aprisco. Ela não está fora, não está dentro, mas está saindo ali. E a primeira coisa, que é um conselho, né? É não se isole. Não se isole. Não fique sozinho, não fique no seu canto, não. Peça ajuda. Peça ajuda do irmão, do presbítero. Peça ajuda do diácono. Peça ajuda da irmã. Se você tem mais comunhão com ela, peça ajuda. Fale como você está se sentindo. Peça ajuda em oração. Não se isole. Porque às vezes, ao se isolar, você entra naquilo que eu falei, naquela escuridão contínua do seu pensamento. E o seu pensamento vai: ninguém me ama, ninguém me quer, o Senhor não me ama. Não se isole. Não se isole. E outra coisa, volte para o aprisco. Se você ainda está vendo o aprisco, volte para o aprisco. Dá tempo ainda, volte para o aprisco. Em Gênesis, olha só que interessante isso, olha. Abraão é chamado para a terra de Canaã. E o Senhor fala para ele: vem para a terra, tu e a tua esposa, para a terra que eu te mostrarei. Mas Abraão leva Ló junto. Mas chega um momento que eles tinham servos, né? Os pastores de Abraão brigam com o pastor de Ló. Aí Abraão fala assim: então vai, segue o seu caminho, escolhe o seu caminho. O caminho que você seguir, eu vou seguir o contrário. O caminho que você seguir, eu vou seguir o contrário. E aí o que acontece? Ló, ele vê uma terra, a palavra fala que ele vê uma terra bem regada, né? A palavra fala que ele agrada aos olhos uma terra. Aí a palavra fala que Ló, ele vê uma terra bem regada, uma terra boa à vista. E ele vai indo acampando as suas terras até chegar nessa cidade. Vocês sabem o nome dessa cidade? Sodoma e Gomorra. Na verdade é Gomorra, né? Gomorra, ele vai até Gomorra. Então é uma cidade boa à vista. Mas nem sempre o que é bom à vista é bom para Deus. É de Deus. Era uma cidade bonita, bem regada, como a Bíblia fala. Mas era uma cidade o quê? Perversa. Aí o Senhor fala: eu vou destruir essa cidade. Abraão fala: mas Senhor, e se tiver algum justo lá? Mas Deus não é injusto, irmão. Se tiver um justo, o Senhor responde a Abraão:
eu não vou destruir essa cidade não. E por amor a Abraão, o Senhor envia anjos para resgatar Ló de lá. E por amor a Abraão, Ló é salvo dessa cidade. E nós, por amor a Jesus, nós somos salvos hoje. Hoje a gente é salvo por amor a Cristo, que intercedeu pela gente. Mas olha, o que eu quero apresentar para vocês, que vocês já sabem, é que o nosso Deus, Ele é um Deus de resgate. Ele é um Deus que vai atrás da sua ovelhinha. Ele é um Deus que cuida daquilo que é dele. E João fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, me obedecem. Então o Senhor, Ele vai atrás das suas ovelhas. Ele cuida das suas ovelhas. Ele traz junto para o aprisco. E aí agora eu queria mostrar falar para os irmãos que existem às vezes alguns motivos que a ovelha sai do aprisco. Alguns motivos que a ovelha desanima. A primeira é porque ela se perde mesmo. E isso está no último versículo, ó. 15 e 16, olha: eu mesmo apacentarei minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei. A perdida é aquela que se perde sozinha, viu? Aquela que sai do aprisco, pula do aprisco, e ela mesmo fala: eu não quero mais. Sabe quem fez isso? O filho pródigo. Ele mesmo decidiu. A parábola do filho pródigo: eu mesmo, eu não quero mais estar na casa do pai. Eu não quero mais ser ovelhinha dele. Mas o Senhor vai atrás dela também. A segunda, aqui ó: a desgarrada tornarei a trazer. Só que no original aqui, olha só, a desgarrada é aquela que foi empurrada, extraviada. Nesse caso, irmãos, é aquela ovelha que, querendo ou não, tem a culpa de terceiros dela sair da igreja. Algo muito ruim fez com que ela saísse da igreja. Alguma pessoa machucou ela e ela saiu da igreja. Às vezes o pai que sai da igreja e o filho também não vai mais. Se for um filhinho pequeno, como que ele vai? Como que o filhinho pequeno vai na igreja se o meu pai não me leva mais? Não tem condição de ir. Acontece muitas vezes. Mas essa também o Senhor pega e cura as feridas do coração e traz para o seu aprisco. Há outro motivo é a quebrada. A quebrada, ligarei. A quebrada, no original, é aquela que foi despedaçada. Mas está falando de despedaçado interno. Ela está moída. E o Senhor fala: eu vou ligar os cacos do seu coração. Eu vou fazer o seu coração bater de novo. Eu vou fazer o seu coração ser um coração de carne de novo. O Senhor cura as feridas mais profundas da alma, irmãos. Ele cura os traumas mais profundos da sua alma. Aqueles traumas de infância mais profundos. Ele vai e Ele tira aquela dor. E você perdoa. Aqueles que te feriram, você perdoa. Ele tira, Ele faz isso, Ele faz o impossível. Muitas das vezes o psicólogo só acha que tem um trauma. Mas quem tira de verdade é o Senhor, com a sua mão de poder, com a palavra dele, que fala que vai até as juntas e medulas. Um lugar que uma espada não alcança, a palavra de Deus alcança. No mais íntimo do nosso coração. E nos livra, nos liberta e nos deixa leves. A enferma, agora fala de uma... Se a quebrada fala de uma enfermidade interna, fala do coração desmiuçado. A enferma fala daquela que tem uma enfermidade física. O Senhor cura. Ele é poderoso para curar. Às vezes uma enfermidade te tira da presença do Senhor, porque eu esperava ser curado. Irmãos, o Senhor, Ele vai curar você. No momento certo Ele vai curar você. Então confia nele. Coloca o seu coração diante dele, que Ele vai curar você. Por fim, tá? Ele fala assim, Ele fala uma palavra pesada agora. Olha: mas a gorda e a forte, ela eu vou destruir. Eu vou apacentar elas com mais juízo. E a gente pensa: será que a gorda e a forte, será que é aquela que saiu do aprisco? Não.
A gorda é aquela que está no aprisco. É aquela que ela é espaçosa. Ela quer o pasto para si. Ela não divide as bênçãos de Deus. É aquela que ouve todos os sermãos. Ele está na igreja. Ele está todo sábado e domingo. Mas lá fora da igreja, não pratica. Ela não divide a bênção do Senhor com as outras pessoas. Ela não leva a palavra para o coração aflito. Ela vê alguém precisando e não dói no coração dela. A dor de Deus não dói no coração dela. Essa é a gorda. A gorda, o Senhor fala que vai destruir. E nós, como igreja, a gente tem que tomar cuidado para não ser ovelha gorda. Porque no final dos dias, muitos dirão: Senhor, mas eu não profetizei em Teu nome. Mas eu não curei muitos enfermos em Teu nome. E o Senhor vai falar: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa ovelha nunca teve um relacionamento com o seu pastor. Está lá no aprisco. O pastor alimenta? O pastor alimenta. Mas nunca teve um relacionamento com o seu pastor. Nós temos que tomar cuidado para não sermos essa ovelha, irmãos. No lugar dessa ovelha que vai ser destruída, vai ser jogada para fora do aprisco, o Senhor vai colocar as outras. O Senhor vai colocar a enferma. O Senhor vai colocar a quebrada. Essas são as ovelhas que vão fazer parte do aprisco do Senhor. Porque um dia o Senhor vai voltar. Para finalizar a mensagem. Porque um dia o Senhor Jesus vai voltar. E Ele vai falar: vinde bendito do meu Pai. Goze do reino que eu tenho preparado para vocês por herança. Você vai ser curado de todas as feridas da alma, do corpo. Você vai ser uma ovelhinha do aprisco do Senhor Jesus. Você vai ser uma ovelha do aprisco do Senhor Jesus. Eu quero agora orar pelos irmãos daqui mesmo do púlpito. A gente canta um louvor e já encerra o culto. Amém? Eu vou pedir para a igreja já ficar de pé. Nessa hora, irmãos, eu vou pedir para vocês, se tiverem algum problema, alguma dor, se tiver algum problema, alguma dor do coração, algum pensamento ruim, que nessa hora vocês apresentem diante do Senhor. Que como ovelhas o Senhor vai vir, vai curar e vai tratar com vocês. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nessa hora eu quero apresentar no Teu altar, Senhor, cada filhinho Teu, cada filhinha, cada ovelhinha do Teu aprisco neste momento, Senhor. Que eu não sei qual é a situação dessas ovelhinhas, Senhor. Mas que o Senhor venha com um renovo espiritual nessa hora, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Que nessa hora, Senhor, o Senhor alivie as dores. Não faça, Senhor, com que o que está fora do aprisco seja mais precioso daquilo que está dentro do aprisco, Senhor. E o principal de tudo é a presença do bom pastor nas nossas vidas. Senhor, abençoa para que aqui, neste lugar, seja um bom rebanho de ovelhas, Senhor. Que esta igreja, Senhor, seja um bom aprisco para nos alimentar. Abençoa para que a presença do grande pastor esteja aqui neste lugar, neste momento, Senhor. Que o Teu Filho Jesus possa ser glorificado no meio das ovelhas. E que o Senhor possa estar cuidando de todas as ovelhas. Se houver alguma ovelha aqui que está indo para fora do aprisco, traga de volta com o Seu amor. Senhor, não permita com que a escuridão entre nos pensamentos dos Seus filhinhos, mas que eles possam se sentir amados na Tua presença, Senhor. Não permita com que as nuvens, as tribulações do dia a dia possam tirar a fé deles, Senhor, mas que eles possam se sentir amados por Ti, Deus. Que aqui seja o bom aprisco de Deus. Que o Senhor venha renovar as nossas forças, cuidar das que estão feridas, fortalecer as enfermas, ligar as que estão quebradas, Senhor. Nós oramos por um milagre do céu nessa noite. Nos abençoa, Senhor, como ovelhas que precisamos dos Teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.